Olá, seja muito bem-vindo. Esse é o nosso primeiro episódio do podcast Pod Rondônia Educação, um espaço reservado para falarmos sobre educação superior e também o espaço para os profissionais do mercado de trabalho. Aqui nós vamos falar sobre as tendências do mercado, as novidades e também vamos trazer convidados de diversas áreas, como as áreas jurídicas, como educação, saúde e muito mais. Então, fique com a gente! E hoje a gente vai conversar com os profissionais da Estácio FSP, uma instituição conceituada na nossa cidade, em todo o nosso país. E a gente começa já falando sobre ciências jurídicas. O nosso primeiro convidado é o professor Tiago Freire, que vai fazer essa abertura já com a gente, falando sobre uma área tão importante que abre tantas portas para o mercado de trabalho. Professor, bem-vindo. Olá, Gislaine, quero cumprimentar você e todos que acompanham o Pod Rondônia. Falar de educação é sempre uma alegria muito grande e falar de direito é uma alegria ainda maior, né? Então estamos abertos a poder debater esse assunto, trazer esclarecimentos e poder elucidar da melhor forma possível. Professor, a área do direito é uma das áreas que mais emprega pessoas, né? E às vezes as pessoas não percebem, não sabem, falam, mas por quê? Porque todo mundo tem a intenção ou às vezes pensa, bom, direito é só para advogar, é isso? Então, às vezes quando se fala do curso de direito, tem a impressão assim, nossa, o curso é um curso de uma área que está encharcada, que tem muita gente, que não tem espaço no mercado. E isso não é uma realidade, né, Gislaine? Quando a gente pensa no curso de Direito, a gente está pensando exclusivamente na advocacia, em ser advogado, porque o curso de Direito ele abre um leque muito grande. Para você ter uma ideia, quando a gente se forma hoje, bacharel em Direito, há uma possibilidade de você fazer concurso para 73 diferentes carreiras. Carreiras exclusivas do direito, como por exemplo, juiz, promotor, né, Ministério Público, Defensoria Pública, procurador, são áreas exclusivas. E áreas comuns, existem concursos, por exemplo, para auditor e outras áreas que não só o profissional do direito, mas outros profissionais podem fazer, mas que você, ao cursar direito, você tem a possibilidade de fazer esse concurso e a vantagem de já ter uma base de legislação. Então, assim, tem mercado para quem quer fazer direito? Tem muito mercado. São muitas possibilidades, a empregabilidade é muito grande. Mas tem também algumas áreas, né? A pessoa sempre, todos, quando vão ingressar ali no mercado de trabalho, às vezes encontra algumas dificuldades. Quais são as dificuldades hoje do mundo jurídico? Olha só, quando nós falamos de ingressar no mercado, primeiro a gente tem que pensar naquela dificuldade que é geral. A questão da preparação, né? O quanto eu estou preparado para entrar nesse mercado, o quanto eu me preparei ao longo da faculdade. Segunda questão, a localidade onde eu estou inserido. Será que essa área que eu estou pensando em fazer, ela tem espaço dentro da minha região? E eu vou te dar um exemplo. Direito tributário, uma área maravilhosa, mas se nós pensarmos a nível de Rolim de Moura, a nível da nossa região, a gente vai encontrar uma dificuldade nessa área. Por quê? Porque é um mercado restrito, nós não temos grandes empresas que vão absorver essa mão de obra. Então, vai muito da questão para onde eu vou, onde eu estou e qual a carreira eu quero seguir. E além disso, né, a preparação. Eu tenho que estar preparado para poder entrar no mercado, tem que ter um planejamento de carreira. Professor, o senhor hoje é o coordenador do curso de Direito aqui da Estácio FSP, já tem uma bagagem enorme e você faz questão sempre de falar sobre isso para os seus acadêmicos, né, para os seus alunos, para os visitantes, falar justamente sobre esse leque de oportunidades que o curso de Direito oferece, né? E hoje tem áreas aqui, você falou das dificuldades, aqui o tributário. E quais são as áreas aqui na nossa região que hoje o direito tem um espaço assim que está até sobrando, talvez, no mercado de trabalho? Se nós pensarmos em algumas áreas novas, por exemplo, direito do agronegócio. É uma área nova. Estamos no agro aqui, né? Estamos Total. no agro. Quando a gente pensa que, a gente imagina, olha, estamos em plena expansão da soja, né? Em plena expansão dos contratos de arrendamento. Então, agronegócio é uma área que está aí em alta. Uma outra área,
referente ao direito ambiental. Direito ambiental também há uma demanda muito grande de situações em que se exige um profissional dessa área, e hoje nós não temos muitos profissionais habilitados com experiência, com conhecimento aprofundado nessa área. Então, de cabeça, são as duas primeiras áreas que eu penso quando penso em oportunidade para a nossa região, sem contar que nós temos as áreas tradicionais, né? Que sempre há espaço, sempre há a possibilidade de a gente poder alcançar um local no mercado, um espaço do mercado. E aí, Gisela, é interessante. Eu sempre falo para meus alunos o seguinte: poxa, professor, quando eu ando na avenida principal da cidade, quando eu ando no entorno do fórum, eu vejo muitos escritórios. Isso é uma verdade. Muita gente fala isso. Muita gente fala isso. Mas nós temos que entender que há uma demanda muito grande por advogados. Por quê? Porque nós temos um número cada vez maior de conflitos na nossa sociedade. E isso demanda um número maior de advogados. O que eu preciso? Eu preciso realmente entender qual a minha vocação enquanto profissional do direito, para que dentro dessa vocação eu consiga me desenvolver. E preparação. Eu sempre bato nessa tecla. Tenho que estar preparado para o mercado. Então, um advogado, uma pessoa que acabou de sair ali da faculdade e tem dúvidas, ela pode passar por diversos setores até se encontrar, se encaixar ali melhor em qual área vai querer atuar. Com certeza, com certeza. O que eu sempre indico? Estágio, né? O período de estágio é o período onde eu vou encontrar a área onde eu me sinto melhor. E dentro dessa área onde eu me sinto melhor, eu vou naturalmente encontrar as oportunidades. Então esse é o caminho. Professor, nós temos hoje um índice bem elevado de alunos que passam na OAB, o exame da ordem, até antes mesmo de encerrar o curso, né? E a Estácio tem esse número, um número bastante expressivo, agora inclusive mais um resultado positivo aí para a primeira fase, né? Então esses alunos, eles já saem dali preparados para ingressar no mercado de trabalho? Gislaine, hoje eu tenho a grata satisfação de dizer que a Estácio FSP tem um dos maiores índices de aprovação nas provas da OAB em todo o estado de Rondônia, né? Então, isso é uma alegria para a gente. E quando a gente fala assim, será que está preparado para o mercado? A própria prova da OAB, Gislaine, ela é um filtro, né? Então, ela já ali evidencia se o acadêmico, o candidato, ele tem o mínimo de habilidade para o mercado. Passou pela prova da OAB, passou por esse primeiro filtro, ele vai estar apto a iniciar uma carreira. Vai faltar experiência, vai faltar vivência de mercado, vai faltar. Mas eu tenho certeza que hoje nossos acadêmicos eles saem prontos para os primeiros passos do mercado de trabalho. E não só, né, complementando esse assunto, não é só a questão da OAB. Né? Quando a gente olha os nossos egressos, eu tenho a satisfação de ter egressos que, concluindo a faculdade, já são aprovados em concursos. Eu tenho um exemplo, o Adrian que me perdoa, vou usar o nome do Adrian, tá, Adrian? O Adrian é um dos nossos acadêmicos que, concluindo a faculdade, antes de colar grau, ele foi aprovado num concurso para procurador de um dos municípios da região, e ele gabaritou a prova. Nossa. Ele, das 80 questões, ele acertou 80 questões e foi aprovado em primeiro lugar. Então, assim, isso é um reflexo de que duas coisas levam ao sucesso. O aluno ter um planejamento, ter uma dedicação desde o início do curso e ele aproveitar ao máximo as aulas, né? E isso passa pela escolha da instituição, uma instituição que lhe ofereça aí profissionais capacitados, que lhe ofereça uma infraestrutura. Isso é muito importante também no processo de formação do acadêmico. É interessante a gente falar também sobre a didática, né, a dinâmica, a forma como as aulas são abordadas para que o aluno tenha esse desempenho bom, não só no exame, mas em outras provas, nos concursos também. A gente pode dizer que hoje a instituição também trabalha muito para a aprovação de concursos, né? Sim, a partir do momento que a gente tem um equilíbrio, Gislaine, entre teoria e prática, né? A partir do momento que a gente consegue dar uma visão macro para o nosso acadêmico de todo o universo jurídico, a gente está possibilitando que esse acadêmico ele tenha aí um bom desempenho, seja na advocacia, seja na opção pelas carreiras públicas através de concurso.
Professor, hoje a gente pode falar quais são os principais ou quais são os desafios que o profissional da área jurídica hoje vem enfrentando aí no mercado de trabalho? Olha só, um dos principais desafios é que a cada dia, a legislação ela vem mudando. O cenário político vem mudando, o cenário jurídico ele vem mudando, né? Então nós temos aí uma velocidade muito grande na mudança das jurisprudências. Isso demanda que o acadêmico esteja, que o profissional do direito, né? E o acadêmico também, claro, esteja diuturnamente estudando. Então, quem pensa assim, eu vou fazer direito, vou me formar e vou parar de estudar, é um ledo engano. Ele vai, a partir do momento que ele conclui o curso, aí sim que ele vai estudar cada vez mais. Lógico que hoje nós temos ferramentas que ajudam o profissional do direito, por exemplo, a IA, e muita gente pensa assim, Gislaine, a IA, ela vai tirar o espaço do profissional do direito, a IA, ela vai substituir o profissional do direito, jamais, porque por melhor que seja uma IA, ela nunca vai conseguir fazer um negócio chamado juízo de valor, e o profissional do direito consegue fazer essa análise de circunstâncias para poder desempenhar o seu trabalho. Mas a IA, hoje, é uma importante ferramenta. O avanço da tecnologia, ela, ao mesmo tempo que ela ajuda, ela é um desafio. Né, ela é um desafio. Porque você precisa dominar essa ferramenta, você precisa entender como essa ferramenta está sendo utilizada e, por meio dela, entender os avanços e a velocidade cada vez maior com que o mundo tem nos proposto novas demandas. Porque se não souber usar, ao invés de ajudar, ela atrapalha. Com certeza. Isso com não certeza. só para o profissional já formado, mas para os estudantes também. Sim. Acho que esse também acaba sendo um desafio ali na sala de aula para o professor, né? Com certeza, porque assim, o que acontece? O aluno, ele entra no caminho de muitas vezes de se preparar, de estudar, e o atalho da IA, ele acaba optando pelo atalho da IA. E a IA, ela não pode ser uma muleta. Ela é uma ferramenta. A partir do momento que ela se torna uma muleta, que eu preciso me apoiar nela, ela se torna prejudicial. Então, os profissionais do direito hoje, eu acho que, se a gente for pensar em todos os desafios que a gente enfrenta no dia a dia, e os acadêmicos também, acho que o principal hoje é aprender a dominar e utilizar as novas tecnologias. Professor, como que hoje o senhor enxerga o direito, o papel do direito na sociedade? Bom, o direito está em tudo, né, Gislaine? Se você imaginar qualquer coisa no seu dia a dia, na sua rotina, na sua vida, tem direito inserido ali. Desde antes de eu nascer, enquanto eu sou nascituro, enquanto eu estou na barriga da minha mãe, ali já tem direito envolvido. O direito que vai assegurar o meu nascimento, os direitos que estão relacionados à sucessão, os direitos que estão relacionados à relação que a mãe vai ter com o médico, com o hospital, até o pós-morte. O pós-morte também é regulado pelo direito. Então, assim, todos os atos da vida, em todo momento, seja nos momentos bons, nos momentos ruins, né? Por exemplo, o casamento, e aí, Gislaine? Bom ou ruim o casamento, não sei, mas no casamento também, né? também está envolvido o direito. Então, se a gente pensar, hoje, como Estado democrático de direito, como a sociedade civil organizada que nós vivemos, onde está o direito? Está em tudo. Por isso que quando se pergunta, o direito, ele é uma área que está encharcada, que não tem espaço? Não. Por quê? Porque em tudo tem direito. É interessante quando a gente chega na faculdade que começa a falar sobre o direito e é quando a gente realmente percebe que está presente em muitos momentos, na verdade em todos os momentos, e às vezes a gente, por falta de conhecimento. Eu achei muito interessante também, enquanto acadêmica, agora falando enquanto acadêmica, quando vocês falam assim que todos deveriam saber do direito. E muitas vezes a gente acaba deixando passar isso, né, no nosso dia a dia. Se a gente soubesse mais, se aprofundasse mais, tivesse mais conhecimento sobre direito, seria muito mais fácil a sociedade no geral, né? Exatamente. E hoje a gente vive um momento em que, embora haja informação de maneira
fácil, de fácil acesso. Basta eu pegar meu celular e dar um Google ali que eu já encontro informação. Mesmo assim, a gente observa que cada dia mais há violação de direitos, né? As pessoas têm os seus direitos violados. Então, nesse sentido, há que se observar que falar de direito, discutir direito, ensinar direito desde lá do ensino fundamental é importante. Eu acho que deveria haver no currículo do ensino fundamental pelo menos uma cadeira de noções básicas de direito no ensino fundamental, no ensino médio também, porque o cidadão que ele tem o mínimo conhecimento dos seus direitos é o cidadão que não se deixa enganar. Professor, quando os acadêmicos chegam ali no curso de Direito, que vocês fazem aquela primeira entrevista, olha, por que você escolheu esse curso? A maioria das respostas é voltada a isso. Porque eu sou falante, porque eu sou curioso, porque eu quero saber mais sobre o direito. É mais ou menos isso? Sim, quando se menciona a questão das características, porque eu gosto de ler, porque eu sou falante, porque eu sou briguento, porque eu gosto de discutir os meus direitos, esse tipo de coisa. E por um outro lado também, tem muita gente que fala assim, eu só estou fazendo direito porque eu quero fazer concurso público. E eu quero garantir uma segurança, uma estabilidade. Então são esses dois viés. E aí o que acontece? Muitas vezes ao longo do curso, esses acadêmicos que começam pensando em concurso, terminam migrando para a advocacia e vice-versa. Eu quero advogar. E aí ele acaba migrando para os concursos públicos. Para a gente finalizar o nosso bate-papo, Sim. Deixa um recado, então, para as pessoas interessadas, para os acadêmicos das ciências jurídicas. Muito bem, o recado que eu quero deixar para vocês é o seguinte: se você está pensando em fazer um curso onde haja empregabilidade, onde haja oportunidade de crescimento na carreira, que você possa aliar isso aí a uma boa rentabilidade, pense com carinho no curso de Direito, porque o curso de Direito ele te dá um leque muito grande de opções, ele te dá um esclarecimento acerca de muitas coisas do seu dia a dia, da sua rotina, e permite que você alcance aí uma boa rentabilidade e um bom espaço no mercado. Então, pense com carinho no curso de Direito. E depois de falarmos de justiça e cidadania, vamos agora falar sobre uma área essencial, que é a área da saúde. Para isso, convidamos o professor e coordenador do curso de odontologia, o professor Cleiton Neres, que está aqui conosco. Eu já vou começar perguntando sobre a importância da odontologia dos profissionais de odontologia. Olá, boa noite, Gislaine, boa noite, pessoal que está nos acompanhando aí no podcast Pod Rondônia. É um prazer muito grande estar aqui para poder falar um pouco dessa nossa área maravilhosa, que é a odontologia, uma área que está aí sempre transformando, né, vidas, transformando sorrisos. E dentre as principais ações e importância da odontologia, a gente está sempre à frente da autoestima, né? Procurando sempre trabalhar essa parte que devolve ali a dignidade, a confiança, né? Não apenas o sorriso dos nossos pacientes. Professor, hoje o curso de odonto aqui da Estácio FSP é destaque e é um dos mais completos em laboratórios, equipamentos de toda a região, né? É o único da Zona da Mata, inclusive. Então, é uma grande oportunidade para quem quer ingressar aí nesse curso. Sim, a nossa região aqui, a nossa localização abrange uma área muito grande, né? O que facilita também o acesso à população que tem o interesse por desenvolver essa profissão, né? Além de contarmos também com uma infraestrutura moderna, completa, né? Apta para realizar qualquer tipo de procedimento odontológico, que serve tanto para treino, para aperfeiçoamento, né? O desenvolvimento aí dos nossos acadêmicos. Hoje, como que funciona ali para o acadêmico, a pessoa que tem interesse em ingressar no curso de odonto? É integral, é meio período, né? Tirar essas dúvidas aí para quem já está ali esperando essa oportunidade. O nosso curso hoje, ele é noturno, né? A gente trabalha aí no período de 10 semestres, né? Que é o período padrão de formação profissional. E o nosso curso ele é construído por etapas, né? A formação do acadêmico até o nível profissional ele é construído por etapas. Então a gente começa lá nas áreas básicas da saúde, né? As áreas comuns de todos os cursos. Aí a gente avança para uma teoria odontológica, onde a gente entrega um conhecimento mais voltado para o lado científico para os nossos alunos.
né? Conforme eles vão avançando nos semestres, a gente avança para a parte de treino, né? Onde que a gente chama de pré-clínicas, né? Ou seja, aqueles procedimentos que o dentista realiza no paciente antes do aluno chegar a atender um paciente, ele realiza tudo em bonecos, em modelos, né? Então tem todas essas etapas ali, até que ele chega mais ou menos na metade do curso e aí vai para a prática clínica, onde sempre acompanhado de professores e de preceptores, né, nossos acadêmicos realizam procedimentos reais em pacientes na nossa própria unidade. Hoje, professor, como que você enxerga a odontologia a nível Brasil? Nós estamos falando aqui da nossa região, mas nós temos muitas pessoas que se formam aqui e vão atuar em outras cidades, em outros estados, né? Como que a odontologia hoje é vista no nosso país? A odontologia no Brasil, na verdade o Brasil por muito tempo ele foi considerado, né, o país dos desdentados, né? Quando a gente começa lá a estudar odonto, os primeiros conteúdos que a gente sempre entrega são essa parte histórica, né? Hoje essa realidade ela vem se transformando. É claro que a gente tem muito para evoluir ainda, muito para avançar, né, no acesso à saúde bucal, né? Mas em vista do que era há 20, 30 anos atrás, a gente está tendo um desempenho muito bom. Isso é claro que acirra um pouquinho o mercado, né? Falando nessa parte agora. Essa, inclusive, é uma dúvida que muitas pessoas têm antes de ingressar num curso de odontologia. Muitos ouvem comentários por aí, a odontologia, ela está saturada, tem muitos profissionais, tem um dentista em cada esquina, né? E aí a gente sabe que a realidade não é bem assim, né? A odontologia tem bastante profissionais, tem, só que o paciente ele está cada vez mais informado, né? Então, espaço tem para todos, né? Pacientes tem para todos. E nesse contexto todo, a gente esquece, às vezes, de olhar um pouco mais ao nosso redor, né? Então, assim, tem mercado para todos, tem paciente para todos, e a odontologia ela não para de crescer. Embora venham mais profissionais, está vindo também cada vez mais pessoas em busca de procedimentos, em busca de tratamentos, né? Que a estética, a autoestima, como falamos no começo, é algo que está em alta, né? E não vai voltar atrás mais, né? Então, assim, a odontologia ela vem acompanhando esse crescimento também. Então, nós temos muitas oportunidades nessa área, podemos dizer assim. Sim, sim. Uma outra parte que é interessante a gente falar também são das especialidades, né? A gente pensa se a odontologia ela é tudo igual. Não, não é. Hoje nós temos aí 24 especialidades, né? Tem outras que já estão aí em período de formulação também, né? Vai vir novas áreas aí. Dentro da odontologia, mais áreas de atuação, é isso? Exatamente, né? Então, só especialidades regulamentadas hoje nós temos 24, fora outras áreas ali de habilitações, né? Então, assim, o mercado, ele está aberto, ele está em expansão. Além, é claro, de novas tecnologias que não param de surgir e a odontologia está abraçando isso, né, com toda a força. Então, a parte de escaneamento intrabucal, né, a parte de imaginologia que tem avançado muito, né, a parte de diagnóstico, a parte da IA também que aos poucos está vindo, a gente está conseguindo receber novas atualizações, né, tanto para procedimentos quanto para diagnósticos, certo? Então, é algo que o profissional se dedicando, ele vai encontrar ali o caminho que vai ser melhor para ele, que ele vai se adaptar melhor e que vai conseguir se destacar nessa área. E qual área que a gente pode dizer que hoje está em alta? Porque são fases também, né, professor? Certo. Em alta, existem várias, né? A gente, assim, depende muito também do que o paciente procura, do que o cliente está procurando, né? Mas a gente pode dizer a parte da estética, né? Essa daí está sempre à frente também, né? Muitos às vezes procuram até mesmo mais a questão estética do que a própria saúde, às vezes, né? Mas nessa parte estética nós temos aí as áreas da ortodontia, né, que alinha sorrisos, nós temos a área da implantodontia, que reabilita, né, que devolve dentes, devolve dignidade, temos também a parte da estética facial, que é uma das mais novas especialidades da odontologia, que também está vindo com tudo aí, né? Então, em alta a gente poderia dizer essas, né? Uma outra que eu gosto de falar bastante também, que está tendo um destaque legal, é a odontopediatria,
que é uma especialidade que até pouco tempo atrás era difícil encontrar profissionais. Agora não, com a informação, né, que a população está tendo aí de acesso, muitos pais estão mais conscientes, né, buscando tratamentos mais cedo para os seus filhos. Então a odontopediatria ela vem recebendo esse destaque especial aí também no meio odontológico. Crescendo bastante. Certo. E a gente pode falar também sobre os desafios ali para quem acaba de se formar, porque sempre tem um ou outro desafio, nada que não possa ser superado, né? Isso, tem muito assim aquela questão também da expectativa e realidade, né? A carreira odontológica ela tem que ser construída, né? A gente não se forma hoje e amanhã já está lá conseguindo alcançar todos aqueles patamares que a gente almeja, né? Mas é claro, dedicação, estudo, prática, né? Todos esses fatores levam aí ao desenvolvimento do recém-formado, né? É algo que leva um pouco de tempo também, né? Um olhar para o paciente, né? A gente não pode só olhar para dentes, nós temos que olhar o paciente como um todo, entender o problema dele, entender a dor dele, e aí a gente oferecer soluções ali no nosso hall de possibilidades. Professor, agora você vai ter 2 oportunidades. A primeira, de falar do seu curso para quem está começando, mas está com dúvida ainda, né? Foi lá para conhecer o curso de odonto. Olha, não sei, o que você falaria para essa pessoa? E depois, o que você falaria para aquele profissional que está saindo do curso para ingressar no mercado de trabalho? Certo. Para quem tem interesse, né, ou já teve algum dia sobre conhecer esse universo da odontologia, é algo que vale a pena, né? É algo que a gente entra às vezes já com uma certeza, às vezes a gente entra com dúvida, né? Mas é algo que a gente, quando se entrega, a gente se descobre, a gente se encontra ali no meio, né? Os alunos de odontologia, eles acabam despertando uma paixão muito grande, né? Às vezes tem algum ponto ali que ele vê que não é bem aquela área dele, mas aí tem outra área. Como o nosso curso ele é muito rico em disciplinas, né? Das mais variadas áreas, então sempre tem um ponto ali que eles acabam se encontrando, né? E sobre a nossa unidade aqui, a gente tem ali a gente tem a disponibilidade, toda aquela infraestrutura para poder receber esses alunos, para poder treinar eles, capacitar eles para que sejam ótimos profissionais. E aos nossos egressos, aos que estão aí já, né, com o pé no mercado de trabalho, nunca deixem de estudar, né? Nunca deixem de se interessar pela profissão, pela área. Aquilo que eles já vêm construindo, agora é a hora de aprimorar, de evoluir e de colocar em prática, né, para que possam aí se destacar no mercado também, assim como a gente tem vários outros profissionais aqui na região já. Ainda na área da saúde, a gente fala agora sobre os cursos de enfermagem e técnico em enfermagem, é isso mesmo, uma novidade da Estácio FSP, que a professora Janaína Travassos, que é coordenadora dos cursos agora, né, estará à frente. E estamos também recebendo ela aqui no nosso podcast, esse podcast que trata sobre educação superior, que é muito importante, né, Janaína? Você é uma das grandes defensoras da educação de nível superior aqui da nossa cidade, estando à frente aí da área da saúde, há muito tempo, bastante conhecida. Sim, eu estou super feliz de estar aqui no Pod Rondônia. É um prazer enorme com essa equipe fantástica, com os meus colegas de trabalho da Estácio. E estar à frente de um curso, não é, que eu estou há quase 15 anos, eu sou muito satisfeita com a enfermagem. Eu brinco e falo que eu praticamente respiro enfermagem 24 horas por dia, trabalho no município e também trabalho coordenando o curso de enfermagem da Estácio. Agora tem essa novidade, né? O técnico em enfermagem, uma novidade quentinha saindo aqui agora no nosso podcast. Isso, e é algo muito novo da Estácio. É uma solicitação, é um profissional que está muito escasso no mercado. Nós estamos sempre precisando desse profissional que atua em hospital, em unidades básicas de saúde, em indústrias. Então tem muito campo para o técnico em enfermagem. Nos concursos públicos é muito ofertado vaga para o técnico em enfermagem. E assim, a novidade é que o aluno ele pode estar fazendo o 2º ano do ensino médio e também vir fazer o técnico em enfermagem com a gente na Estácio. Ou seja, estudou durante o dia, à noite ele já vai estar ali com essa formação técnica. Ele se formando no colegial,
já vai ter ainda um curso técnico e depois já ingressar no nível superior. Exatamente. E aí também ele pode ter o curso técnico, atuar como técnico em enfermagem e o salário ele pode pagar isso, a graduação em enfermagem. Isso é muito bom, né? Porque assim, tem os planos de cargos e salários que você pode aumentar o seu salário, depois ele pode fazer um concurso para enfermeiro e ganhar bem melhor. Janaína, e qual que é o verdadeiro papel da enfermagem na sociedade, né? Da enfermagem, do técnico em enfermagem, a gente vai falar de um já acrescentando ao outro, porque um complementa o outro, inclusive, né? Isso. O enfermeiro, ele é um líder. Ele faz uma liderança com outros enfermeiros e também com os técnicos em enfermagem e também com os agentes comunitários de saúde. Eu mesmo atuo hoje na policlínica com uma equipe de agentes de saúde também de técnicos em enfermagem. Então, o enfermeiro, ele é um líder nato, ele é um líder de equipe, ele é um elo que liga os demais profissionais. Ele é o profissional do cuidado. Tanto que muitas vezes eu falo assim, às vezes um aluno fala assim, eu quero fazer um curso, porque eu quero cuidar de pessoas. Quando uma pessoa fala assim, quero cuidar de pessoas, ali é um enfermeiro nato. Nós estamos ao lado do paciente 24 horas. Por exemplo, no hospital, no leito de UTI, somos nós profissionais que ficamos ali cuidando o tempo todo. Quando eu venho dar palestras voltadas ao curso de enfermagem, eu sempre falo, nós cuidamos do bebezinho dentro da barriga da mãe até o último momento de vida dele, quando nós preparamos o corpo e devolvemos para a família. Então, assim, é um profissional que acompanha o ser humano. Tem algumas frases bonitas, né? Gente que cuida de gente, é o olhar do enfermeiro. Não existe hoje uma unidade que cuide de pessoas que não tenham um enfermeiro, que não tenham um técnico em enfermagem. Então, é extremamente necessário. E é uma área que, assim como as outras, também enfrenta desafios, né? Sim, a gente enfrenta desafios. Muitas vezes jornadas intensas, né? Nosso salário é bom porque hoje nós temos um base, né? Que foi protocolado, então a nível do Corém, já está nós já estamos recebendo esse salário. Mas muitos profissionais às vezes atuam em 2 hospitais, têm 2 contratos, né? Então essa sobrecarga, às vezes os plantões noturnos, né? Então assim, às vezes acontece a sobrecarga de trabalho também. E como a gente está o tempo todo com o paciente, muitas vezes tem que cuidar muito da parte emocional, porque a gente não pode ser uma esponja, né? A gente tem que saber separar as coisas, dar o melhor de si, mas quando sair do trabalho a gente precisa deixar aquela atuação para trás e se voltar para a gente, para cuidado com a gente mesmo, cuidado com a nossa família. Janaína, hoje quais são as principais áreas de atuação do enfermeiro, do técnico em enfermagem? São muitas, Gislaine. A gente tem atuações em todos os setores de hospital, setores de hemodinâmica, clínicas, indústrias, por exemplo, frigorífico. Ele tem uma equipe de técnicos em enfermagem, equipe de enfermeiros no frigorífico, dentro das academias, dentro das universidades. Nós temos também, quando eu falo academias, eu falo das faculdades, né? Temos também indústrias farmacêuticas também tem profissionais enfermeiros, temos diversas atuações. O enfermeiro hoje na saúde da mulher, na saúde da criança, com os idosos, né? A parte da atenção básica, que são as unidades básicas de saúde, que a gente pode atuar também fazendo consultas, prescrevendo medicamentos. Então é muito ampla a área da enfermagem. Abrange vários setores, né? E assim, a sociedade, o que ela precisa entender sobre a enfermagem? O que ela precisa saber sobre a enfermagem? Nós somos os profissionais do cuidado. Ou nós somos os profissionais que interligam os profissionais da equipe. A gente vê muito isso nas unidades básicas de saúde. Então, sempre o enfermeiro está sempre chamado, sempre o enfermeiro que vai à casa do paciente, acompanhado com outros profissionais. Então, ele está sempre atuando ali. Fora isso, dentro dos concursos públicos, é um dos cargos que mais oferecem vagas. Então, é muito importante trabalhar como enfermeiro. É excelente. Eu vejo muitos alunos meus que falam, meu sonho é esse, né? Eu tive uma mãe, um pai que ficou doente, eu vi a atuação dos enfermeiros, a gente trabalha com muito amor, muita dedicação. Além disso, hoje, a gente também está se tornando um profissional de excelência na parte científica, né? Nós cuidamos dessa parte, estamos investindo muito nessa área científica. Eu mesmo tenho mestrado na área, então hoje eu atuo como docente, já tenho tempo, né? Como docente no curso de enfermagem,
e também como coordenadora. E hoje a instituição ela oferece assim muitos materiais, muitas aulas práticas que prepara os acadêmicos, né? Eles já vão sair dali com todo esse preparo aí para o mercado de trabalho. Exatamente. Eu sempre convido os meus acadêmicos para estar comigo, né, atuando ali. Também tem outros professores que trabalham nos serviços. Então, desde os primeiros períodos, eles têm contato. Campanhas de vacina estão indo. Quando nós vamos vacinar em outros setores, a casa dos pacientes acompanhando. Então, assim, e os estágios ficam para o último ano. Mas eles têm vivência durante todo o processo. Fomos a aldeias indígenas, nós tivemos esse privilégio de sermos convidados para instituições de cuidados de menores, em hospitais. Então, nós vamos atuando em vários, somos convidados por muitos projetos hoje com a enfermagem. E a enfermagem também tem ligas acadêmicas, que os alunos adoram, né? São alunos que são alunos de destaque, que participam das ligas acadêmicas. Por exemplo, nós temos a Liga Acadêmica de Primeiros Socorros, eles dão cursos, eles fazem palestras, eles atuam também em eventos esportivos. Temos a Liga de Diabetes, temos a Liga de Hipertensão, né? Então, temos a Liga de Saúde da Mulher. Então, a enfermagem é um curso que movimenta bastante, os alunos gostam muito dessa movimentação. E hoje é interessante os materiais que são oferecidos para eles ali já colocar em prática, né, Janaína? São materiais modernos. Os bonecos, né? Todo o material oferecido ali. Isso. A enfermagem da Estácio, nós temos dois laboratórios exclusivos da enfermagem, com simuladores que, primeiro o aluno, desde os primeiros períodos, nós levamos os alunos para ter as aulas práticas lá, fazemos as simulações, as práticas com os bonecos, que são simuladores, né? E os alunos gostam muito. E muitas vezes o aluno gosta de praticar também um com o outro, né? Como nós aplicamos... fazemos punções venosas, que o pessoal fala tirar sangue, né? Colocar um soro. Então, os alunos gostam bastante. Nossos laboratórios são de ponta. A estrutura da faculdade é muito boa. Nossa biblioteca, nossas salas de aula, extremamente confortáveis, né? Climatizadas. Então, nós temos uma estrutura excelente, além de profissionais maravilhosos. Janaína, aproveitando toda a sua experiência como servidora pública, como professora, como coordenadora do curso de enfermagem, agora técnico em enfermagem também, o que você tem a dizer para a pessoa, né, para os alunos, pessoas até com mais idade também, que sempre sonhou em ser enfermeiro, talvez não teve a oportunidade, por distância, por falta de condições mesmo na época em que era mais jovem, ou aqueles que estão saindo do ensino médio e têm vontade de fazer o curso de enfermagem. Qual a mensagem que você deixa para essas pessoas? Eu faço um convite a eles. Hoje, estudar não tem idade. Eu tenho vários alunos que atuam há muitos anos como técnicos em enfermagem e hoje estão realizando o sonho de ser enfermeiros. Então, se você tem um sonho de cuidar, se você tem um amor pelo ser humano, vem fazer enfermagem com a gente na Estácio. É um curso de referência na região. Hoje eu tenho egressos, que são alunos que já se formaram no Brasil inteiro e também no exterior atuando como enfermeiros. Então, a gente tem uma estrutura excelente, profissionais excelentes e o aluno querendo, vem estudar com a gente que ele não vai se arrepender. E a gente continua na área da saúde agora para falarmos sobre os cursos de fisioterapia e educação física. E a representante aqui no nosso Pod Rondônia Educação é a professora Denísia Diniz. Denísia, bem-vinda ao nosso podcast. Falar de educação com saúde é sempre muito bom. Obrigada por estar aqui e eu vim falar para todos que estão nos assistindo sobre a fisioterapia. A fisioterapia é uma área nobre. Aqui no Brasil, ela está há um pouco mais de 100 anos, desde os primeiros indícios. E no dia 13 de outubro de 1969, pelo Decreto-Lei 938, ela foi consolidada. A partir daí, muitos avanços houve na área, com relação à formação, especializações. Então, estou aqui para falar dessa área muito nobre. E, inclusive, neste ano de 2026, a fisioterapia, ela está fazendo aniversário. Ela está fazendo 57 anos aqui no Brasil. E com isso, eu também quero falar
que neste ano de 2026 eu completo 20 anos na profissão. Então, para mim é uma honra estar aqui para falar de uma área tão nobre e que está, assim, muito em voga atualmente. Vem crescendo cada dia mais, né? Sim, vem crescendo muito. E a gente sempre fala, quando a gente fala da fisioterapia, a gente sempre fala também da educação física. Ele é uma junção, né? Sim, as duas estão interligadas. Nós vemos fisioterapia em tudo. Enquanto nós estamos sentados, a gente pensa em fisioterapia. Olha a postura. Olha a postura. Enquanto a pessoa está em pé, a gente, como fisioterapeuta, eu falo, a gente sempre olha a passada da pessoa, a marcha, se tá ok, se a postura tá errada. Então, a gente eu respiro a fisioterapia durante 20 anos. Agora, durante há 20 anos, mas a gente vê que o destaque da fisioterapia tem sido, talvez nos últimos 10 anos, assim, o mercado de trabalho, o crescimento, os profissionais em atuação, pessoas buscando se profissionalizar, que inclusive é o nosso foco aqui hoje, falar da importância desse profissional para o mercado de trabalho, né? Sim, Gislaine, a fisioterapia, ela teve um boom com a pandemia. Existem várias atuações da fisioterapia, uma delas muito importante é a fisioterapia respiratória em UTI. Com a pandemia, muito se falou-se sobre a fisioterapia na UTI, que é uma área nobre e que na UTI não existe cura sem o fisioterapeuta estar atuando. Então, aquela pessoa que está nos assistindo e quer uma profissão e quer para a vida, a fisioterapia é uma área nobre, uma área que está em ascensão e uma área que a gente tem um retorno financeiro. Dá um resultado legal. Dá. Você tem que empreender, é difícil, mas você consegue se destacar no mercado de trabalho. A gente consegue falar das principais áreas de atuação. Você acabou de falar sobre a UTI, né? Sim. Mas tem muitas outras áreas. Sim. Quando o aluno, ele se forma, né? O formado, ele já tem ali um monte de cursos à sua disposição, de acordo com a afinidade do aluno, né? A especialização, no caso. Especializações e cursos de aperfeiçoamento, né? Então, a fisioterapia, ela tem um leque de cursos de aperfeiçoamento e de especializações. De cursos de aperfeiçoamento, a gente tem RPG, quiropraxia, osteopatia, pilates. Temos muitos alunos egressos da Estácio, atuando aí em clínicas com pilates. Temos também alunos egressos atuando com quiropraxia. Então, é uma gama muito extensa e a gente tem também áreas como laboral, né, ergonomia no trabalho, saúde da mulher, enfim. Temos muitas opções de acordo com a afinidade do profissional. E esses profissionais, eles podem trabalhar em hospitais, clínicas, né? Quais são as outras opções? Sim, eles podem atuar em clínicas, hospitais, escolas, eles podem abrir um próprio negócio, né? Eles podem atuar em frigoríficos, como aqui na nossa região, né? Zona da Mata, a gente tem aí o agro bem firme, então a gente tem o frigorífico. Nós também temos profissionais que podem atuar com ginástica laboral, pode atuar também em bancos, fazendo atuações com ginástica laborais, saúde da mulher, pediatria, neurofuncional, enfim, nós temos muitas áreas. É bem mais ampla do que a gente imagina, porque quando a gente fala fisioterapia, a pessoa já pensa logo ali só no movimento, e não, exatamente, né? É muito mais abrangente. Muito amplo. Então, assim, a graduação, ela só a graduação seria o suficiente ou depende de cada profissional? Sim, Gislaine, é suficiente, porém o formado, o estudante, né, o profissional que acaba de se formar, ele terá a necessidade de expandir o seu leque de conhecimento. Por quê? Porque o mercado exige que estejamos preparados.
é necessário que o profissional ele busque conhecimento, que ele busque se aperfeiçoar e que ele busque especializações. Por quê? Porque o mercado ele cobra isso. Então, se o profissional ele for para o mercado despreparado, ele vai sofrer um pouco. Então, é melhor ele sair e já se aperfeiçoar, buscar um curso de aperfeiçoamento, de especializações. E quais são os desafios que o profissional enfrenta ao chegar no mercado de trabalho, na área da fisioterapia e da educação física? Muito boa, Gislaine, essa pergunta, porque o profissional ele terá que se especializar, ele terá que buscar ferramentas que impulsione ele no mercado de trabalho. E isso, ele tem que estar atento, principalmente com as ferramentas tecnológicas. E vamos falar também sobre os concursos, né? Não Sim. deixa de também ser uma grande oportunidade. Sim. A gente sabe que muitas pessoas, quando hoje buscam ali a educação superior, o ensino superior, ela tem um foco. Então, chegando lá é que ela vai decidir se realmente vai ser aquilo, o concurso, ou vai ser a área de atuação ali autônomo, né? Isso, Gislaine. Hoje temos concursos diversos na área da fisioterapia. Temos também a residência. São atrativos também. Muito atrativos. Nós temos residências, principalmente que vai acontecer aqui em Rolim de Moura, e nossos egressos já irão fazer as provas com um salário muito bom. Então, tem várias oportunidades, concursos nas áreas afins que cada um tiver maior afinidade. É um ótimo curso, então. Muito bom. Denísia, como eu falei, essa é uma área que também está muito próxima à educação física, né? Tanto Exatamente. que vem sendo trabalhadas juntas. E eu gostaria de saber qual que é a diferença quando a gente fala assim, eu sou formada em educação física, mas você é bacharel ou você tem licenciatura? Né? Qual que é a diferença? Olha, Gislaine, o bacharelado, ele forma a pessoa para ser educador físico, para atuar em academias, promovendo exercícios de musculação, né? Ele vai atuar na musculação, dança, ginástica, personal trainer, ele vai atuar ali em natação e tem diversas áreas. E a licenciatura vai dar total autonomia para o profissional lecionar em escolas desde o ensino primário até o ensino médio, e também vai dar oportunidade para que este profissional ele lecione em universidades também. Então ele pode ser os dois. Poderá ser os dois, sim. Denísia, e onde estão as maiores oportunidades para o educador físico? Boa pergunta, Gislaine. As maiores oportunidades está como personal trainer nas academias, cuidando e zelando ali da saúde, e também como marketing digital ali, fitness, que está em expansão também, que o profissional, o professor pode ali engajar muitos alunos e promover muitas vidas através da prevenção de exercícios. E é possível atuar apenas com a graduação? Sim, é possível atuar apenas com a graduação, porém o mercado ele exige que você estude além, que você faça especialização, que você se aperfeiçoe com cursos. Hoje temos cursos de bioimpedância, de nutrição, muito embora não substitua o nutricionista, mas agrega. Nós temos cursos de docência do ensino superior. Então, tem uma gama aí bem importante para o profissional de educação física também. Sem falar da parte dos estágios também, né? Que ajuda muito a prática. Sim, os alunos, eles têm desde aulas teóricas, práticas, eles têm também a oportunidade de fazer estágios remunerados fora da faculdade. Então, ele pode ir ali numa academia, se inscrever e ele participar de um estágio remunerado. E também o nosso curso, ele oferece estágio obrigatório que está na grade curricular, né? E aí o aluno ele já sai preparado para o mercado de trabalho. Um dos cursos mais novos aqui da Estácio FSP é o curso de Medicina Veterinária, que já teve uma ótima aceitação da cidade de Rolim de Moura e de toda a região. E a gente fala com o coordenador do curso, que é o professor Tadeu Oliveira, tá aqui com a gente hoje também, um profissional já há mais de 10 anos na área e que agora está compartilhando a sua experiência com esses alunos que têm muito a aprender sobre a medicina veterinária. Bem-vindo ao nosso podcast sobre educação, professor.
Obrigado, Gislaine. Boa noite. Agradeço muito a oportunidade de estar aqui presente no Pod Rondônia Educação para falar um pouquinho mais a respeito aí da minha área de atuação, né, profissional aí, médico veterinário. Como você mesmo mencionou, já estou há cerca de 10 anos aí no mercado de trabalho, através da formação que eu obtive ali na Universidade Federal de Rondônia, né? Atualmente também faço parte do quadro de servidores técnicos administrativos ali, no cargo de médico veterinário. E como você mencionou, há cerca de 1 ano aí com a novidade no curso de Medicina Veterinária da Estácio, faço parte agora também do quadro, né, da coordenação e também de docência do curso de Medicina Veterinária. Professor, o que é a medicina veterinária? A gente sempre fala, né? O médico veterinário, mas qual que é realmente a função? O que é esse profissional? Bom, de uma maneira geral, né, a medicina veterinária ela é uma área de atuação voltada para o cuidado com a vida. E aí quando a gente fala o cuidado com a vida, é importante a gente frisar que não é só a vida animal, vai além, vai também na vida dos seres humanos, das pessoas. Então tudo que está relacionado aos seres humanos, aos animais e ao meio ambiente tem a parte de atuação do médico veterinário, garantindo assim o bem-estar comum, né, desses 3 itens que eu citei para você. Então a gente pode dizer que o médico veterinário ele não cuida só dos pets, como a gente imagina. Não, de forma alguma. Esse é um mito aí muito divulgado na sociedade, é o que mais se apresenta na mídia hoje em dia, né? É a parte dos animais de companhia, como nós mencionamos, que são os pets, mas dentro da medicina veterinária, essa é apenas uma das mais de 80 possibilidades de atuação que nós temos. Então, dentro dos cursos da saúde aí, como os meus colegas mencionaram anteriormente, a medicina veterinária também se enquadra num leque muito grande de variedades e opções aí para aqueles que desejam formar. Professor, a gente percebe também que nos últimos anos o médico veterinário ele vem sendo valorizado, até porque as pessoas também estão tendo esse cuidado maior com os pets, o cuidado ali com a saúde, alguns até tratando seus pets como filhos, entes ali da família mesmo, né? Isso fez valorizar muito esse profissional. Sem dúvida alguma, Gislaine. É uma área que está em crescente, como você mesmo mencionou, tanto para essa parte voltadas a pets, né? Hoje em dia, muitas pessoas consideram o seu pet como um membro da família mesmo, então tem aquele carinho, tem aquele apego, e aí passa a dobrar a importância do médico veterinário e a sua responsabilidade com a vida daquele animalzinho. Porque você está cuidando diretamente, né, da vida de um membro da família, daquele tutor, né, daquela pessoa que te procurou para receber os cuidados médicos. Então, é uma área muito crescente, de fato, a parte de pets. E quais são as áreas de atuação do médico veterinário? Então, como eu mencionei anteriormente, são mais de 80, né? Mas a gente pode citar algumas assim que tem uma procura maior, justamente as principais ali que nós classificamos, que é essa parte de clínica e cirurgia, aí seja ela voltada para animais de companhia ou grandes animais. Temos também a opção de animais selvagens, né? Ou silvestres e exóticos. Temos também a possibilidade de trabalhar com a saúde pública diretamente, no controle de zoonoses, e aí posteriormente eu vou explicar um pouquinho mais a respeito das zoonoses, né, que é um fator muito importante aí para a sociedade estar atenta. O profissional pode trabalhar também com a saúde e a tecnologia dos alimentos, então todo o alimento ali derivado de origem animal, seja ele o mel, o leite, ovos e a própria carne, ele tem um médico veterinário responsável por fiscalizar toda aquela cadeia produtiva e garantir que aquele alimento chegue em segurança na mesa do produtor final, que somos nós, né? Além do mais, nós também temos áreas de atuação na pesquisa e no ensino, que é onde eu direcionei, né, a parte dos meus estudos aí e é onde eu atuo no mercado de trabalho com a parte de pesquisa e ensino, mas de forma geral temos uma ampla variedade aí de possibilidades. A parte de perícia vem crescendo muito também e é algo interessante a gente a comentar. Fiquei curiosa na parte da saúde pública. Voltando para a saúde pública, né, como eu mencionei, a parte das zoonoses. O que são as zoonoses? Muita gente desconhece esse termo, mas nada mais é do que são as doenças que são transmitidas entre os animais e os seres humanos. Então, por exemplo, a raiva, a brucelose, a histoplasmose, a leptospirose. Então, todas essas doenças que são transmitidas dos animais para os seres humanos tem a atuação do médico veterinário por trás, justamente garantindo a saúde pública, garantindo a saúde dos seres humanos. As pessoas hoje em dia levam muito em consideração achando que veterinário só cuida de animais, mas muito pelo contrário, nós atuamos diretamente
com a saúde das pessoas. E uma outra forma, além do controle e prevenção dessas zoonoses, é através daquela fiscalização que eu mencionei, dos produtos de origem animal. Então a gente garante que nenhuma bactéria, que nenhum vírus, que nada chegue na mesa do consumidor final para que comprometa a sua saúde. Professor Tadeu, e como que vocês fazem, né, vocês profissionais, para ensinar, né, os novos médicos veterinários, o pessoal que tem interesse aí na área, como que é a parte da formação acadêmica? Bom, a formação acadêmica ela é muito intensa e prática desde os primeiros períodos, né? É um curso com mais de 80% de prática, realmente, porque é o que exige depois de formado, é aquele conhecimento técnico. Então, dentro da graduação, que ocorre ali ao longo de 10 períodos, né, ao longo de 5 anos, o aluno já desde os primeiros períodos ali, no primeiro período inclusive, já tem contato direto com o laboratório para ver a parte prática das peças anatômicas que nós chamamos, né, que são as partes ósseas e musculares dos animais, questão de órgãos e tudo mais. Ao longo dessas disciplinas práticas, temos as disciplinas básicas que nós chamamos e as profissionalizantes, que aí a gente parte também para a parte das cirurgias em si, né, que são aquelas disciplinas que realmente o médico veterinário vai atuar depois de formado. E aí no final, né, nos 2 últimos períodos da graduação ali, no 9º e no 10º período, eles são voltados diretamente para o estágio, que é para aquele aluno ter aquela vivência na prática de como é um profissional e aplicar todo o conhecimento teórico que ele adquiriu ao longo da graduação. Além do mais, ele consegue ter um direcionamento da área que ele mais se identificou ao longo de todos esses anos de curso, né, para ele ter um direcionamento na hora de realizar o seu estágio e fazer aquela agregação no mercado de trabalho posteriormente. E o legal é que hoje a Estácio e a FSP também tem oferecido aí aos acadêmicos um laboratório novinho, né, com uma estrutura bem completa. Então tá assim bem estruturado mesmo para quem vai agora ingressar, para quem já está também estudando, vai chegar agora nesse semestre já com tudo novo. Com certeza. Os laboratórios da Estácio são impecáveis no sentido de material disponível, de insumos que os alunos precisam para ter as aulas práticas e também são espaços amplos, então permitem uma quantidade de alunos muito grande, né, circulando dentro deles, o que facilita também para o professor na hora da didática ali e do ensinamento nas aulas práticas. Então, a gente está bem munido em questão estrutural para o aluno. Estamos capacitando cada vez mais na questão técnica, né, e teórica dos docentes ali para apresentar um curso de qualidade e entregar uma formação completa para os nossos alunos. A gente tem alguma área em evidência hoje que está assim, mais em expansão aqui na nossa região? Olha, por se tratar da região de agronegócio, a gente pode citar muito a questão da produção e reprodução animal, né? Então, o médico veterinário está diretamente relacionado com essas áreas e tem ganhado um campo de atuação muito grande na nossa região por conta do agronegócio. Então, ele vai trabalhar diretamente ali na parte de produção, seja ele na postura de ovos, por exemplo, ou na engorda do gado, ou na parte de reprodução, através do melhoramento genético daqueles animais, seja para produzir mais leite, seja para produzir mais ovos ou produzir mais carne, né, para ter um manejo mais facilitado para o produtor rural, que no final isso gera o que a gente chama de agrega o produto, né? Agrega valor ao produto final que aquele produtor está produzindo. Professor, o que você diria hoje para aquela pessoa que tem vontade de fazer o curso de medicina veterinária? Por que fazer esse curso? Bom, eu sou um pouco suspeito a falar, né? Mas assim, a medicina veterinária é realmente transformadora na vida das pessoas. Então, para aqueles que buscam ter mais do que uma profissão, mas acima de tudo, um propósito de vida, eu diria que esse é o curso ideal para isso. Realmente ele vai exigir muito da gente na parte física e na parte emocional durante a graduação, porque são muitos desafios que nós enfrentamos, mas é gratificante de maneira proporcional a isso, né? Então, ele te dá a chance e te possibilita a transformação na vida, seja ela animal ou seja ela dos seres humanos, como eu mencionei aqui anteriormente, né, que nós trabalhamos diretamente. Então, essa possibilidade de ter essa transformação na vida das pessoas ou dos animais de alguma forma, é algo que realmente se torna gratificante ao longo da caminhada. Então, é difícil, eu não vou mentir aqui, né, para os nossos futuros alunos aqui, mas é realmente muito gratificante poder fazer parte de tudo isso ao final da jornada. Vamos agora para a área das exatas, Engenharia Civil e Ciências Contábeis. Aqui estamos recebendo Rosineide Pessoa, que é a coordenadora dos cursos e vem com muita alegria para falar para a gente desses profissionais, os futuros profissionais da área. Áreas que vem crescendo cada dia mais. Rosineide, bem-vinda.
Boa noite, para mim é uma honra estar aqui no Pod Rondônia Educacional, justamente para falar sobre educação, né? Que a gente sabe que a educação é que move, é que traz para você uma nova perspectiva de vida e crescimento. E a gente começa falando sobre a engenharia civil, e a gente vai dividir os temas porque nós temos pessoas, né, que têm interesse nas duas áreas. E na área de engenharia civil, o cenário atual da engenharia civil, qual é hoje, aqui para a nossa região? Bom, nós estamos vivendo agora uma revolução muito exponencial, né? A engenharia civil, como era antigamente, já não se vê muito na prática, né? Então, nós estamos vivendo na 4.0. O tradicional ainda não se extinguiu totalmente, mas o que está em vigor agora é a 4.0. E o que seria essa 4.0? É uma engenharia mais voltada para tecnologias, onde você consegue idealizar o seu projeto, visualizar, evitar muitos erros antes mesmo de você executá-lo. E isso você evita também gastos desnecessários, gastos financeiros. E o gasto financeiro é o menor, porque às vezes você tem gastos ali também de tempo, né? E esses aí os impactos são maiores. Então, digamos que a era 4.0 é a era que vem para revolucionar, que está revolucionando o mercado. Isso mesmo, é a era onde você tem drones ali fazendo um mapeamento para você em situações que você não tem acesso, em locais que você não tem acesso. Hoje você consegue ali ter domínio sobre um drone, trazer informações bem assertivas para você poder trabalhar. É a tecnologia ajudando o homem. Nossa, a tecnologia veio com tudo mesmo. E quando fala tecnologia, não está extinguindo também as inovações com a IA. O engenheiro, hoje, ele tem um leque de opções maiores. Um leque de opção muito grande para ele estar atuando. Só que desde que ele se atualiza, porque o método antigo não está se encaixando totalmente. Então, se ele quer crescer e se desenvolver, ele tem que se atualizar nessas tecnologias que estamos tendo no momento. Sabendo usar, ele tem um material a favor ali que vai pular etapas, digamos assim. Sim. Com essa atualização no mercado, está necessitando de profissionais que dominem essas ferramentas, né? Um profissional que ele tem capacidade de entender como que está sendo a transformação da engenharia 4.0. Profissionais que trazem soluções. E aí, se ele está dominando essas soluções, logo o mercado da engenharia tem exatamente como você disse, tem um leque muito grande para ele poder estar explorando. Então, a gente pode dizer que o perfil do profissional acabou mudando também. Com certeza, porque se o profissional está precisando, né, melhorar, então o mercado ele não está saturado. Exatamente isso. O profissional tradicional, que apenas mexer com o projeto, fica ali e não atualizar para as tecnologias, ele está se saturando, né? Porque precisamos estar se atualizando. Só que o profissional, né, como você falou, mudou o perfil, mudou. Ele tem que trazer soluções diante dessa tecnologia. Inclusive, nos órgãos públicos agora, está solicitando que o profissional tenha domínio de BIM, né, que é uma das tecnologias que eu mencionei para você anteriormente. Por quê? Porque ele vai trazer soluções. Então, imagina ali, grandes investimentos que às vezes são feitos, e aí com a tecnologia, tem que ter o profissional ali que domina essa tecnologia para trazer essa economia também para o setor público, né? Então, em todas as áreas vai fechando, vai se estreitando, então o profissional ele vai sendo empurrado. Professora, de que forma que isso hoje é levado para dentro da sala de aula, para preparar os alunos para o mercado de trabalho? Dentro da sala de aula, levando para a prática, né? Então, a gente tem ali o estágio já no final do curso, né, que traz essa visão mais ampla do mercado, só que desde o início a gente já trabalha a mente do nosso aluno falando para ele entrar para o mercado de trabalho. O que seria entrar para o mercado de trabalho? Ele tem um estágio obrigatório, mas o aluno pode estagiar durante toda a fase de curso dele. Por quê? Porque ele tem que estar preparado. Então, se ele estagia em várias áreas não estagia somente no estágio obrigatório, ele consegue entender na onde que ele vai querer atuar quando se formar. E se ele estagia somente no obrigatório, às vezes ele fica com a mente um pouco fechada para as oportunidades. E eu sei que às vezes nem todo mundo consegue fazer isso porque tem trabalho, né? Mas é muito importante o quê? Nas primeiras aulas que nós temos, já falamos, olha, você precisa ter contato com as práticas. E aí, dentro das disciplinas, nós temos também aulas práticas, né? Então, essas aulas práticas também proporcionam esse conhecimento do aluno ali para o mercado de trabalho. Faz total diferença, teoria e prática caminhando juntos, né? Com certeza. E qual o conselho que você daria para quem agora quer se destacar nessa área, para a pessoa que quer ingressar na área da engenharia civil? Eu creio que, assim, como nós falamos anteriormente, sobre a questão da saturação para o profissional do mesmo, né? A parte mais genérica da engenharia. O profissional que quer estar dentro do mercado de trabalho agora, ele tem que se atualizar. Então, eu falo para esses alunos ou para quem está iniciando agora a engenharia civil, comece se atualizando. Não, eu estou durante o curso, se atualiza. Porque se você vai estagiar,
quem que você quer estagiando na sua empresa? Quem trazendo soluções ou quem ainda está ali com dificuldade ainda de abrir um software? E às vezes não, na maioria da situação, você tem que treinar em casa. Você tem que pegar ali o software, abrir em casa e projete sua casa. Você já sabe as medidas da sua casa, projete sua casa, começa por ali. Porque você se atualizando, você consegue levar soluções. Você levando soluções, você tem um leque muito vasto para trabalhar. Então, além de toda essa experiência ali em casa ou até no trabalho, tem os laboratórios também que a Estácio FSP hoje oferece para esses acadêmicos. Sim, nós temos laboratório, nós temos recursos ali, os nossos alunos, eles têm a licença de estudante para trabalhando com softwares que é necessário, software de BIM, Revit, entre outros, e isso possibilita que ele já tem essa visão aí para quando ir para o mercado. Bom, professora, além do curso de Engenharia Civil, você também está à frente do curso de Ciências Contábeis. Ciências Contábeis tem um leque de opções e oportunidades. O mercado está conclamando por pessoas para trabalhar nessa área, não é mesmo? Com certeza, mas entra aquele outro ponto, né? O método tradicional também já não está cabendo dentro das Ciências Contábeis. Então, agora com a inteligência artificial e a reforma tributária, o contador, ele tem que correr para ele dominar. Porque a empresa quer o quê? Ele quer o contador, né, que entende as regras do jogo, porque as regras mudaram. Então, em 2026, ele precisa dominar essas regras, trazer essas soluções. Então, ele tem que ser mais analista e deixar a parte operacional para a inteligência artificial. Então, o profissional ele precisa o quê? Ele precisa entender sobre essas ferramentas e utilizar para aumentar as suas áreas de atuação. Essa seria uma forma dele se preparar para esse novo mercado. Sim, porque há rumores, né, que 60% dos contadores eles não se sentem preparados para essa nova reforma tributária. Ou seja, ouvimos falar, só que se você deixa para o outro dia, você nunca vai se sentir totalmente preparado. Então, aquele que se prepara, além dele poder estar atuando, trazendo resultado para as empresas, que as empresas que é quem está dominando o jogo, ele também pode trabalhar como consultor. Se tem 60% que não estão preparados, quem está se preparando pode ser consultor de 60%. E hoje, o curso de Ciências Contábeis aqui na Estácio, ele oferece também toda essa dinâmica, né, de preparar o profissional já para o mercado de trabalho. Todos os cursos estão visados para essa área, né? Ciência Contábeis também não fica para trás. Inclusive, nesse ano, nós estamos com o propósito, o objetivo de trazer novamente o nosso escritório de Ciência Contábeis, que é onde o aluno vai ter ali a prática de como atuar na área mesmo. O acadêmico que está se preparando ali para ser um futuro contador, ele tem várias áreas, concursos públicos, né? Além do escritório também. Sim, assim como o auditor fiscal, né? E a parte do escritório é muito válida porque às vezes você não tem condições financeiras para abrir o seu próprio escritório. Mas se você se prepara intelectualmente, você abre portas para poder fazer uma associação com alguém. Então são várias as áreas de atuação do profissional contador e hoje a Estácio tem ali preparado esses alunos para esse mercado de trabalho. Então a gente pode citar algumas dessas áreas que são as mais visadas também, né, Rosineide? Sem dúvidas, né? Como auditor fiscal, todos os cursos, mas contabilidade também, a parte de concurso público é muito visado para poder trabalhar nessas áreas também. Rosineide, qual a sua mensagem para as pessoas que querem, né, os estudantes que querem agora ingressar no curso de Ciências Contábeis? Para o estudante que quer ingressar para Ciências Contábeis, faz uma visita conosco, né, para você conhecer ali as nossas instalações, conhecer os nossos laboratórios e, principalmente, você já tem noção de onde você quer estar atuando? Porque se você pensar em contabilidade a longo prazo, são apenas 4 anos para se formar, né? Então, não deixar para amanhã, para poder fazer essa sua inscrição, para você iniciar, e pensar que esse é o melhor momento para você entrar. Com a nova reforma tributária, você vai estar ali acompanhando essa revolução e entendendo como pode estar aplicando no seu dia a dia. E para quem já está estudando, não deixe de acompanhar. A atualização sobre as mudanças, ela tem que ser quando você ainda não é formado e após quando você é formado. Até porque, para conseguir parcerias de negócios, é muito bom você levar ali o entendimento sobre as atualizações que está tendo dentro da área que você tem interesse, no caso, contabilidade. Hoje vimos como as diferentes áreas de conhecimento se conectam e é fundamental para o desenvolvimento social. O ensino superior é mais do que uma formação técnica, é a transformação social. Agradecemos aos nossos convidados e a você que nos acompanhou. Até o próximo episódio. Yeah.